Olá, bem-vindos a mais uma palestra da série Química é Vida do Instituto de Química da USP. Meu nome é Carlos Rota e eu sou professor do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química. Eu vou falar para vocês sobre o relógio biológico das plantas, que é a área em que eu estudo. Bom, uma coisa muito importante do nosso planeta é que ele possui ritmos ambientais, né? A gente tem ritmos de claro, escuro, a gente tem ritmo de temperaturas, né? De calor e frio. E esses ritmos, eles acabam impondo ritmos também nos seres vivos, né? Que vivem nesse planeta. E esses ritmos, eles são tão marcantes na vida dos seres vivos e na nossa vida, né? Que a gente está incluído, que a gente pode observar isso em vários comportamentos, como por exemplo o uso mundial de internet. Então, se a gente olhar aqui o Brasil, de noite quase não usa internet, mas assim que amanhece, a gente começa a usar a internet mais intensamente até o comecinho da noite, quando a gente para de usar a internet novamente. Se a gente olhar, por exemplo, a China eles têm um uso intenso no meio do dia, aumenta bastante no fim do dia e depois diminui de noite também. Já os Estados Unidos, ele tem um ritmo muito leve no uso da internet. Mas mesmo assim a gente consegue ver que tem uma atividade maior de noite, de dia do que de noite. Então, até uma coisa que a gente nunca imaginaria que tem um ritmo, acaba tendo apresentando esse padrão. Por quê? Porque o dia e a noite impõem, por exemplo, ritmos na nossa atividade, e isso acaba impondo um ritmo no uso da internet. Mas o ritmo diário, né, o ritmo de 24 horas, não é o único ritmo que existe no nosso planeta. A gente também tem ritmos de estações do ano. Então a gente consegue ver aqui nessa animação os ritmos de gelo e de vegetação ao longo do ano. Então, quando a gente tem o inverno no hemisfério norte, a gente vê aqui o gelo avançando e depois se retraindo durante o verão. E a gente vê algo semelhante, né, no hemisfério sul. E a gente também vê ritmos de vegetação, né? Então, a gente tem estações mais secas, estações mais úmidas, e isso pode ser visto pela quantidade de cobertura vegetal, ou a quantidade de verde que um satélite consegue detectar. E, de novo, são ritmos que acontecem ano após ano. O que é legal desses ritmos é que eles são relativamente previsíveis. A gente sabe que no inverno vai ser mais frio do que no verão, ou pelo menos essa é a tendência. E a gente sabe que a gente vai ter mais luz de dia do que de noite, a gente vai ter mais calor de dia do que de noite, porque essa é a tendência dos ritmos. E o que é interessante é que os organismos que vivem sobre essas condições podem tentar começar a antecipar esses ritmos. Assim, por exemplo, a gente consegue, nosso corpo ele se prepara para acordar antes da gente estar acordado. Assim como as plantas, elas podem se preparar para fazer fotossíntese antes do sol chegar. Então, por exemplo, a gente pode medir esses ritmos pela atividade dos organismos. Aqui a gente tem um exemplo de um camundongo em que a gente mede quando que ele corre nessa roda. Né? Então, quando ele roda, nesse gráfico aqui, ele aparece em linhas escuras. Né? Então, por exemplo, cada linha aqui corresponde a 2 dias na vida do camundongo, e aí a gente vê que ele está bastante ativo durante a noite e pouco ativo durante o dia, porque camundongos, afinal, são animais noturnos. E ele acompanha esse ritmo de claro e escuro que a gente cresceu o camundongo. Só que o que é interessante é que se a gente transportar o camundongo para uma condição de escuro constante, ou seja, ele não percebe mais a passagem dos dias, ele vai continuar apresentando um ritmo. Só que esse ritmo é um pouco mais curto. E nesse caso, esse ritmo ele tem um período de 23 horas. O que a gente conclui a partir disso?
a gente conclui que o ritmo de atividade do camundongo, ele não depende somente dos ritmos de luz e escuro. Ele não é um ritmo que reage aos ritmos ambientais. Ele existe independentemente dos ritmos ambientais. E isso indica para gente que o camundongo, assim como nós e assim como as plantas, eles possuem um mecanismo interno de medição de tempo. Então, nesse gráfico aqui, que foi publicado quando deram um prêmio Nobel pelas primeiras descrições moleculares de um relógio biológico, a gente vê alguns ritmos que o nosso corpo tem e quando esses eventos acontecem. Então, um pouquinho antes da gente acordar, a gente tem um pico de secreção de cortisol, que é um hormônio que traz alerta para o nosso corpo. É um hormônio muito associado com estresse e alerta. Isso é seguido por um rápido aumento da pressão sanguínea e lá para o comecinho do dia a gente tem o horário de alerta máximo no dia. Lá para o fim do dia a gente tem um ponto de melhor coordenação, o ponto de reações mais rápidas e no fim do dia a gente tem o ponto de maior temperatura do corpo. Durante a noite a gente tem o ponto de maior pressão sanguínea, a gente tem a secreção de melatonina, que é um hormônio que regula o nosso sono, e a gente tem um momento de sono profundo, né, que é depois da meia-noite, e lá pelas 3, 4 da manhã a gente tem o ponto de menor temperatura do corpo. Todo mundo que teve que fazer trabalho durante a noite, teve que estudar durante a noite, sabe que esse horário aqui das 3 horas da manhã é o horário do desespero, né? É o horário que a gente se sente pior e a gente sente que está tudo errado na nossa vida. E isso, uma das razões disso é porque é um horário que o nosso corpo ele sente o maior cansaço e ele tem a menor temperatura do corpo. Assim como a gente acaba tendo, por exemplo, sintomas piores de gripe no fim do dia, que é mais perto do momento que a gente tem a maior temperatura do corpo e maiores reações de inflamação. Se vocês notarem esse aumento rápido da pressão sanguínea, ele explica por que geralmente hospitais possuem os plantonistas da cardiologia trabalhando de manhã, porque esse rápido aumento da pressão sanguínea pode causar problemas cardiovasculares. E por isso que quem toma remédio para a pressão ou para problemas cardiovasculares, essas pessoas tomam o remédio antes de dormir. Esses remédios são programados para serem absorvidos lentamente pelo corpo e terem a maior ação aqui nesse horário, que é exatamente quando o nosso corpo está mais sensível a problemas cardiovasculares. Então, como vocês podem ver, o nosso corpo é muito dependente do nosso relógio interno, porque esses ritmos eles acontecem independentemente de ter luz, escuro, de ter frio e calor. Ele acontece porque ele é induzido por um mecanismo interno de marcação do tempo. Então, outra história que é muito comum é a história de ter pessoas matutinas e pessoas vespertinas, ou seja, pessoas que têm um comportamento mais ativo durante a manhã e pessoas que têm um comportamento mais ativo à tarde e à noite. E o que a gente sabe, né? A gente chama essas pessoas de pardais e corujas, por causa desse comportamento, e a gente sabe que ele tem um componente genético, ou seja, não é só uma preferência pessoal, é uma coisa codificada no DNA. E essas pessoas têm componentes do relógio biológico diferentes. Então, esses relógios funcionam de maneira levemente diferente, a ponto de ter pessoas que gostam mais de trabalhar de manhã e pessoas que gostam de trabalhar mais à tarde e à noite. Então, às vezes, quando a gente tem aquele colega de classe que dormia nas aulas de manhãzinha, talvez esse colega não seja um preguiçoso. Talvez seja um problema do seu relógio não favorecer que ele tenha uma atividade intensa durante a manhã, né? Apesar de que a gente conseguir regular um pouco o relógio com treino, né? Então esse relógio não é um relógio fixo que vai te obrigar sempre a ter atividade melhor à tarde ou atividade melhor de manhã. A gente consegue treinar um pouco esse relógio. E
o relógio biológico também está associado com algumas doenças, né? Então, se você tem um relógio fora de hora, um relógio que não funciona, um relógio que está sempre atrasado, por exemplo, ele pode te trazer problemas. E a gente sabe disso porque quando a gente estuda é, trabalhadores que têm jet lag muito frequentemente, né? Ou seja, por exemplo, um piloto de avião que fica mudando a sua zona temporal o tempo todo, ou pessoas que trabalham em turno, né? Ficam alterando o dia com a noite, e outras pessoas que têm condições clínicas que levam a problemas no relógio biológico, como obesidade, câncer e outros, a gente observa que essas pessoas têm problema de sono, né? E problemas de sono levam a vários outros problemas, como por exemplo depressão, estresse crônico, e também tem uma maior propensão à obesidade e a câncer. Então, o relógio biológico, ele é tão importante para a gente, ele é tão importante, por exemplo, para regular o nosso corpo, que quando ele está fora de hora, ele está desincronizado, ele está atrasado, ele está adiantado, ou ele simplesmente não funciona, isso leva a problemas de saúde. O que é interessante, e esse é o tema da nossa palestra, é que as plantas também têm um relógio biológico. Né? Inclusive, os relógios biológicos foram primeiramente encontrados em plantas, foram primeiramente descritos em plantas. E eles, para isso, eles utilizaram essa planta aqui, que é a sensitiva ou a Numitox, né? Que a gente chama em nome científico de Mimosa pudica. Essa planta, quando a gente toca, ela se fecha toda, né? Vocês já devem ter visto isso. Mas também, isso talvez vocês não tenham notado, ela tem um ritmo de abrir e fechar de acordo com a hora do dia. Então, essa planta aqui, ela ficou 32 horas em luz constante. Né? Então, isso daqui é mais ou menos 8 horas depois do amanhecer para essa planta. Né? Então, e ela está toda aberta. 6 horas depois, quando seria equivalente à noite da planta, né, sendo que ela está em luz constante, ela se fecha. 12 horas depois, 24 horas depois das 32 horas, a planta está aberta de novo. E 6 horas depois ela está fechada de novo. Então a gente vê que essa planta, a mimosa pudica, ela tem esse ritmo de abrir e fechar os seus folíolos. E isso foi descoberto séculos atrás por um pesquisador que mantinha essa planta numa caverna. E aí ele concluiu, a partir disso, que ela deveria ter um mecanismo de marcação de tempo interno. E fazendo um gráfico parecido com aquele que eu mostrei para vocês para o ser humano, a gente tem, assim que aparece o dia, a gente tem o início da fotossíntese. Né? As plantas elas colhem a luz do sol para produzir o seu próprio alimento. Então, não é à toa que a fotossíntese seja algo muito importante para o relógio biológico delas. Então, assim que o dia aparece, a gente tem a fotossíntese iniciando e ela começa a sintetizar o alimento, né, açúcares, amido. Lá no meio do dia, quando a gente tem o sol mais forte, as plantas têm os mecanismos de proteção contra calor e excesso de luz no seu máximo. Lá para o fim do dia, quando o dia está mais seco, ela tem os mecanismos de proteção contra a perda de água mais fortes. E à noite, quando ela não tem a fotossíntese, ela começa a utilizar uma substância de reserva chamada amido. O amido, vocês conhecem, o amido de milho, por exemplo, que é a maisena, ou a farinha, isso é uma molécula que as plantas usam como armazenamento de energia. E, durante o dia, a planta acumula o amido para ser usado durante a noite e para ela não morrer com falta de energia. E durante a noite também acontece a manutenção celular, acontece o crescimento. Lá naquele horário que a gente está com a menor temperatura corporal, as plantas estão com o máximo de proteção contra o frio, e perto do amanhecer ela ativa a proteção contra a fome, né, caso as suas reservas energéticas acabem antes que ela consiga fazer mais fotossíntese. E olha que interessante, plantas que não têm o relógio biológico, ou têm alterações do relógio biológico, elas tendem a
crescer menos, tendem a ter a ser menor, tendem a ter menos clorofila, muito parecido com a gente quando a gente tem problemas no nosso relógio biológico. Então, nesse experimento, a gente vê uma planta normal, que a gente chama de Columbia zero, e uma planta que ela tem um relógio parado de manhã. É como se o relógio tivesse quebrado sempre às 7 da manhã. E essa planta aqui, ela acumula isso daqui de biomassa, e as plantas com relógio biológico quebrado, elas acumulam metade da biomassa, né? A biomassa em termos de tamanho, em termos de quantidade de carbono que elas possuem. Já quando a gente pega a planta normal e cresce ela em dias diferentes de 24 horas, né? Então a gente tem um dia de 20 horas ou um dia de 28 horas, ou seja, dias que não batem com o ritmo do relógio delas, elas também crescem menos. Então a gente vê aqui que essa planta aqui ela tem 60 miligramas de biomassa aérea e ela, quando cresce a 20 horas, ela tem só 50, ou só 30 miligramas, ou só 40 miligramas, num dia de 20 horas, ou num dia de 28 horas. Então a gente vê que o relógio biológico ele é muito importante para a planta, só que ele precisa estar sincronizado com o ambiente para ele funcionar. Nesse outro experimento, a gente mediu, né, esses cientistas alemães, eles mediram a quantidade de amido na planta ao longo do dia. E como eu falei para vocês, o amido ele é acumulado ao longo do dia para depois ele ser utilizado durante a noite. E a planta ela tem uma economia tão forte de energia que ela garante que ela vai utilizar o amido numa velocidade na qual ele não vai faltar até o começo do dia novamente. Então, ela começa com uma quantidade muito pequena de amido no dia, ela vai produzindo esse amido durante todo o período diurno e depois, durante a noite, ela usa toda essa reserva. E nesse experimento, os cientistas eles anteciparam a noite em 4 horas. Então, em vez da a planta que estava acostumada em ter 12 horas de luz e 12 horas de escuro, ela teve repentinamente só 8 horas de luz. Então, ela tinha menos amido do que geralmente ela tinha. Isso para enfrentar um período maior de noite. E o que essas plantas fizeram é que elas ajustaram o consumo de amido para que esse amido não faltasse até a hora em que elas previam que o dia ia voltar. Esse é um experimento espetacular que mostra que as plantas elas têm como primeiro saber quanto amido elas têm e segundo elas têm como saber quando que o dia deve chegar e elas sabem isso mesmo quando o dia chega mais adiantado, e elas têm como racionar o amido que elas têm durante a noite, mesmo que seja uma noite repentina. Né? Se elas não conseguissem fazer isso, elas simplesmente iam usar essa quantidade aqui de amido na mesma velocidade que usava antes, e esse amido ia acabar muito antes do que o fim da noite. E aí elas iam ter fome, elas iam ter estresse energético e por isso elas iam crescer menos. Outra função do relógio circadiano, né, do relógio biológico das plantas, é que elas conseguem sincronizar, por exemplo, a produção de cheiro com a atividade de seu polinizador. Então, essa planta aqui, essa petúnia, ela é polinizada por mariposas que têm atividade noturna. E não é de surpreender que elas produzam cheiro só de noite. Né? O cheiro não é uma substância muito barata para a planta produzir, ela custa muita energia, e por isso elas acabam produzindo somente é, quando as mariposas elas estão ativas, né? Que é durante a noite. O que é interessante é que existem petúnias que são polinizadas, por exemplo, por borboletas ou por pássaros. E essas petúnias elas produzem o cheiro durante o dia. Então, para cada horário do dia, a flor,
uma flor pode estar preparada para horários de dias do dia diferente, dependendo de quem poliniza ela, né? Então tem um pesquisador chamado Linnaeus, um pesquisador até famoso, que alguns séculos atrás ele produziu um jardim no qual a pessoa conseguiria, só olhando para o jardim e olhando que flor estava aberto, ela conseguiria saber a hora do dia, né? Então, porque ele planejou esse jardim com flores que se abriam em diferentes momentos do dia. É uma coisa muito interessante. O relógio biológico, ele mede, ele ajuda a planta a se regular durante um dia, né, durante 24 horas. Mas isso também pode ajudar a planta a saber a chegada das estações. Por quê? Se ela só tem um relógio interno, ela consegue saber se, por exemplo, o dia hoje foi mais curto ou mais longo que o dia de ontem. E se o dia está ficando cada vez mais curto, isso significa que o inverno está chegando. E algumas plantas se preparam para o inverno, retirando todos os nutrientes das folhas e escondendo esses nutrientes em seus troncos e jogando fora as folhas, porque essas são estruturas que vão se estragar com o gelo, com o inverno e tudo mais. Então ela retira toda a energia que ela consegue das folhas, joga só a casca da folha fora, para quando a primavera chegar, ela conseguir usar essa energia para construir novas folhas, fazer flores, fazer frutos e tudo mais, e crescer, né? É, ao contrário, a planta pode detectar que o dia está ficando mais longo, né? Então ela detecta que o verão está chegando, então o inverno está ficando para trás, essa planta pode rebrotar, ou no caso, por exemplo, do nosso ipê amarelo, né? Não sei se vocês já notaram que os ipês eles têm uma floração bastante sincronizada, né? Então em alguns dias todos os ipês de uma cidade vão florescer ao mesmo tempo, e isso acontece porque eles percebem a chegada da primavera e florem em resposta, né? Então, geralmente a gente vê ipês florindo entre agosto e setembro. E sabendo da importância do relógio biológico para as plantas, o meu grupo, né, de pesquisa começou a pensar no relógio circadiano na agricultura. Né? Se ele é tão importante para as plantas, será que a gente não poderia usar esse relógio na agricultura? E é engraçado que a gente faz essa pergunta agora, mas isso foi respondido já mais décadas atrás, séculos atrás. E isso está associado inclusive, ao estabelecimento da civilização humana. Então é uma história meio longa, mas vamos lá. Bom, é, a gente sabe que as estações, né, elas têm uma variação da quantidade de luz que você tem no dia, né? Então, por exemplo, em Cambridge, na Inglaterra, a gente tem um inverno que tem 7 horas de luz, às vezes até ou um pouquinho, 7 horas de luz, isso, e tem um verão de 15 horas de luz, né? Aqui em São Paulo, a gente tem um verão de umas 14 horas e um inverno de umas 11 horas de luz, né? A gente não tem uma variação muito longa de fotoperíodo. Mas lá na Inglaterra, que é um país temperado, tem uma diferença maior. E é, isso, por exemplo, pode impactar a produção de trigo, por exemplo. Porque o trigo ele floresce na primavera, quando os dias ficam mais longos, né? E várias plantas elas têm essa resposta ao dia ser mais longo ou o dia ser mais curto. E a gente chama essas plantas de dia longo, como o trigo que eu mostrei, ou plantas de dia curto, como o arroz. O trigo, quando o dia passa o tamanho do dia passa de um limite, ele consegue florir. Já o arroz, quando a noite passa de um certo período, é que ela floresce. O que é interessante é que a gente consegue controlar isso com um período de luz no meio da noite, né? Então, se a gente tá num dia que é curto, né? Um dia que tem a parte de luz bem curta, mas a gente dá o flash de luz no meio da noite, a planta vai interpretar como um dia longo. E a mesma coisa com a planta de dia curto, se a gente der um flash de luz no meio da noite, ela vai interpretar como um dia longo e vai parar de florir, né?
E então as plantas têm esse mecanismo de medir a quantidade de luz para saber se elas vão florir ou não. Algumas espécies não têm isso, como por exemplo os tomates. Elas não dependem da duração do dia para crescer, mas essas são mais exceções. Então vamos falar um pouco do trigo e da cevada, né? Eu vou falar da cevada, mas com trigo aconteceu de forma parecida, né? A cevada, ela surge, o cultivo da cevada, ela surge na Mesopotâmia, na região do Crescente Fértil, junto com os primeiros fazendeiros humanos, né? Então, os primeiros indícios de civilização humana, uma civilização pastoril, uma civilização que fazia agricultura, é no Crescente Fértil. E lá, isso a gente vê, por exemplo, com o advento da cevada, do trigo. E lá, por exemplo, que é bem perto do Líbano, eles têm uma variação no tamanho do dia muito pequena, né? Como mais ou menos o nosso, como aqui em São Paulo, né? Muito parecido, de 14 a 11. Inclusive, se bobear, é exatamente igual a distribuição do fotoperíodo entre o Líbano e São Paulo. E aí o que acontece? As pessoas semeiam a cevada, que é o que a gente chama de cevada de inverno, no outono, no meio do outono. E aí essa planta ela cresce durante o inverno. Quando chega a primavera, ela é uma planta de dia longo também, né? Então vai chegando a primavera, ela tem o sinal para florir, ela floresce, faz as suas sementes e a gente colhe no fim da primavera, antes mesmo do verão, né? E isso acontece quando o dia é mais longo do que 13 horas, né? Esse que é o sinal para o trigo. Isso daqui que funciona na cevada de inverno. Só que o que acontece com isso? Se a gente for plantar isso na Inglaterra, né? Se a gente plantar essa cevada aqui no outono, quando chega o inverno, essa planta vai morrer com a geada, vai morrer com o frio. Então a gente não pode plantar a cevada aqui no outono. A gente tem que plantar no fim do inverno, quando os dias já não estão tão frios. Só que se a gente plantar aqui no inverno, essa planta ela vai crescer só 2 meses e vai chegar a primavera e ela vai florescer. E se ela floresce muito cedo, ela produz pouca semente e você tem uma colheita muito pífia. Então a gente não conseguia é, plantar cevada nas regiões mais temperadas da Europa, né? E isso começou a virar era uma barreira para a expansão da civilização humana, né? Que vinha expandindo do Crescente Fértil e chegando na Europa. Uma solução foi o advento dessa cevada de primavera, que é uma cevada que ela não é sensível à duração do dia. Então, o que acontece? É, os europeus, né, eles podiam plantar essa cevada no fim do inverno. Quando chegava a primavera, ela não respondia ao sinal de florir. Ela crescia durante a primavera, durante o verão, e lá para o meio, para o fim do verão, ela floria, dava sementes e a gente podia coletar, né? Então, essa cevada de primavera, ela permitiu que você plantasse cevada e tivesse segurança alimentar é, nas zonas temperadas da Europa. E a gente realmente vê isso quando a gente bota no mapa se quem planta a cevada de inverno e quem planta a cevada de primavera, né? E a gente vê que a cevada de inverno, que é aquela cevada do crescente fértil, ela se espalha aqui nas regiões mais mediterrâneas, mas a cevada de primavera ela é encontrada principalmente no norte da Europa, né? E o que é legal é que a gente sabe atualmente que o que permitiu isso acontecer foi uma modificação no relógio biológico da cevada. E por causa dessa modificação, é, a gente conseguiu, por exemplo, colonizar zonas mais temperadas na Europa. Uma coisa parecida e tão interessante quanto aconteceu com tomate.
O tomate, eu não sei se vocês sabem, mas ele é uma planta da América do Sul, da América Latina. É, ele cresce principalmente na zona equatorial e temperada superior da América Latina, onde ele crescia. Né? Então ele era cultivado pelos povos que lá estavam. Os europeus, quando chegaram, acharam o tomate interessante e levaram ele para a Europa. Né? E daí que vem parte do sucesso do tomate, porque ele começou a ser utilizado como molho e em outras coisas. Só que no, quando o tomate ele cresce na América, nas zonas equatoriais e tropicais, ele vive num dia de 12 horas, no máximo 13 horas ou 14 horas, né, a duração do dia. E na Europa, quando se cultiva tomate, né, na primavera e verão, vocês viram que o dia pode ter 17 horas, 18 horas, até mais. E esses tomates, então, eles não cresciam muito bem, porque esses tomates eles estavam adaptados para um dia que no máximo de 14 horas. E essas 3 horas extras de luz, ou às vezes até mais horas extras de luz, acabavam danificando a planta. E por isso, então, os agricultores europeus passaram a tentar adaptar o tomate à Europa. E eles foram bem sucedidos, né? Tanto é que a gente cresce bastante tomate na Europa e tem molho de tomate delicioso vindo da Europa. E quando os pesquisadores foram ver o relógio biológico dessas plantas, eles viram que elas tendem a ter um período mais longo do que as espécies ancestrais, as espécies americanas. E o que isso indica para a gente? Isso indica que a gente alterou o relógio biológico do tomate para que ele pudesse crescer em dias mais longos. Então, olha, isso é muito, muito interessante, né? Esse fenômeno. Então, a gente vê que alterações no relógio biológico são e foram muito importantes para a gente produzir cultivares, mais cultivares e melhores cultivares. Isso acontece em cevada, trigo, tomate, arroz, sorgo, beterraba, em tudo quanto é cultura. E o meu laboratório estava muito interessado em saber se o relógio biológico também ajuda a produtividade da cana-de-açúcar. E por que que a gente faz isso? A gente decidiu fazer isso? Porque a cana-de-açúcar é muito importante para a economia brasileira, muito importante para as pretensões é, de sustentabilidade do país, é muito importante para a bioeconomia do país. E isso acontece porque a cana-de-açúcar ela acumula açúcar no caule, né? Ela acumula um monte de açúcar no caule, a gente sabe disso, né? Qualquer um que chupou cana ou tomou caldo de cana sabe disso. E esse açúcar é usado para produzir açúcar de mesa ou para produzir etanol. Tá? Sendo que o resto, o bagaço da cana, ainda pode ser usado para produzir energia elétrica. Então, a cana-de-açúcar ela é muito importante para a economia brasileira, né? Além de ser uma planta extremamente produtiva. Qualquer um que viu já um canavial já notou que a cana-de-açúcar ela é coberta de folhas secas e ela cresce numa densidade muito alta, né? É muito difícil entrar num canavial por causa disso. E quando a gente estava estudando o relógio da cana-de-açúcar, a gente notou, né? Então aqui a gente tem um ritmo de um dos genes do relógio. A gente notou que o relógio das plantas que a gente estava estudando, que eram essas aqui de baixo, ele estava meio atrasado com o que a gente esperava. Então, esse ritmo aqui, a gente espera que ele aparecesse no começo do dia e não no 3 horas depois do começo do dia. Isso é muito curioso. E quando a gente olhou plantas menores de 4 meses de idade, a gente viu que o relógio biológico ele se comportava do jeito esperado. Então, o que será que estava acontecendo entre a planta ter 4 meses de idade e ser pequena, né? Isso aqui é o tamanho do meu joelho, até ela ter 9 meses de idade, que é quando ela é mais alta do que eu, né? Vocês não sabem, mas eu tenho 1,80 m. Então, essas plantas têm 2 metros, ou às vezes até mais. O que acontece?
Porque essa alteração de ritmo que a gente vê aqui nesse gene que eu falei, também se vê no metabolismo. Então, por exemplo, a gente vê esse aminoácido da cana-de-açúcar, tem, é, ele também tem o ritmo atrasado em plantas de 9 meses de idade comparado com plantas de 4 meses. O que a gente fez a hipótese, a gente achava que o que estava por trás era o sombreamento das plantas, né? Então, porque a planta de 4 meses, elas não sombreiam umas às outras, elas são muito pequenas. Então, quando o sol chega, o sol ilumina todo o campo, todas as plantas ao mesmo tempo. E é, no caso da cana-de-açúcar mais velha, né, de 9 meses de idade, o sol, quando chega, ilumina essas plantas aqui, mas as plantas que estão atrás delas ainda continuam sombreadas. Então, a nossa hipótese é que o sombreamento entre as plantas estava alterando o funcionamento do relógio biológico. Para testar isso, a gente colheu plantas do lado leste e do lado oeste do campo. O lado leste, as plantas do lado leste, elas são iluminadas de manhã, e as plantas do lado oeste, elas estão na sombra de manhã. Já as plantas no fim da tarde, as plantas do lado leste estão sombreadas e as plantas do lado oeste estão iluminadas. Então a gente vê aqui nessa foto, logo de manhãzinha, que acontece com a luz iluminando essas plantas e sombreando essas daqui. E o que a gente vê é que o relógio biológico delas, das plantas sombreadas, está atrasado de novo, né? Em 1 hora e meia. Para testar e a nossa hipótese, por fim, a gente, no lado leste do campo, construiu um muro entre a primeira linha de plantas e a segunda linha de plantas, sendo que as duas geralmente são bem iluminadas durante a manhã. A nossa hipótese é que só o sombreamento causado pelo muro já provocaria esse atraso no relógio. E realmente o que a gente vê é que só o muro, né? Então a gente vê aqui logo de manhã o muro, as plantas do lado do muro e do outro lado do muro sombreadas, e a gente vê de novo que o relógio ele fica atrasado em plantas sombreadas. E você pode estar falando, mas Carlos, essa diferença é muito pequena no gráfico. Mas isso corresponde a 1 hora e meia de diferença. Então imagina vocês terem que acordar 1 hora e meia antes ou depois todos os dias. Isso daqui é a mesma coisa, né? Se as plantas estivessem em fusos horários diferentes, né? Então essa planta está num fuso horário 1 hora, 2 horas depois, comparado com essa planta, sendo que elas estão alguns centímetros de distância umas das outras. Então, com esse experimento, a gente mostrou que as plantas dentro de um campo, elas podem funcionar com ritmos diferentes. Exatamente porque cada local do campo apresenta um ritmo específico e a planta, para se adaptar a esse ritmo, ela precisa regular o seu relógio biológico. É, Outras aplicações do relógio biológico na agricultura por exemplo, aplicação de herbicidas. Então, e nesse experimento, os pesquisadores ingleses eles aplicaram herbicidas em diferentes horas do dia. E eles viram que as plantas são mais sensíveis ao herbicida no começo do dia, comparado com o fim do dia e a noite. Então a gente vê aqui que tem um ritmo de sensibilidade a herbicida. Nesse caso é o glifosato, né, que a gente usa bastante na agricultura. Aquelas plantas que têm o relógio biológico parado, né? Lembra lá no começo da minha palestra, as plantas que têm o relógio biológico parado de manhã, elas não têm esse ritmo, indicando que o relógio biológico está por trás desses ritmos à sensibilidade a herbicidas. O que é interessante é que se você aplica esse herbicida de manhã e tem esse efeito aqui, né? Então aqui nesse verde claro a gente tem plantas que foram verde água, né? São plantas que tiveram aplicação de água. E aqui em laranja a gente tem plantas que tiveram aplicação de herbicida. Então elas crescem menos por causa do herbicida
E quando a gente aplica diferentes quantidades de herbicidas durante a noite, né, a gente só vê uma resposta parecida com essa, né, que foi a aplicação de 100 gramas por hectare de herbicida, a gente vê uma resposta parecida quando você aplica 150, 200, 300 gramas por hectare de herbicida. Ou seja, se você aplica o glifosato para controlar essa planta aqui no amanhecer, você pode economizar 50% ou até mais de herbicida na sua aplicação. E isso é muito importante para a agricultura, porque qualquer agricultor vai falar para você que se você, qualquer centavo que você consegue economizar no seu crescimento da planta tem um impacto enorme nas contas e no lucro final. Então, a gente acha, o meu laboratório acha que estudar um relógio biológico de plantas pode ter um impacto enorme na agricultura. E é isso que a gente acredita. Um outro exemplo, e eu acho que é o último exemplo que eu vou apresentar para vocês, é o caso do brócolis na prateleira. Então, nesse caso, os pesquisadores estudaram brócolis mantidos na prateleira, expostos para venda, e esse brócolis ele podia estar sem nenhuma iluminação extra, e aí eles mediram a perda de água e a perda de coloração, né? Então a gente tem esse nível de perda de água e esse nível de coloração. E eles tentaram expor o brócolis a ritmos de luz diferentes. E o que eles descobriram é que se você usa uma luz de intensidade média com um ritmo, nem que seja um ritmo pequeno, essa planta perdia menos água, ou seja, ela durava por mais tempo na prateleira. E perdia menos cor. Né? Então a gente tem aquele brócolis que vai ficando amarelado ao longo do tempo. Se a gente colocasse um ritmo de luz nesse brócolis, ele ia durar mais tempo. Então, até depois de ser colhido, uma planta mantém seu relógio e esse relógio pode ajudar a planta a durar mais e a ter uma melhor qualidade na hora do consumo. Então, o nosso laboratório está trabalhando bastante em tentar aumentar o nosso conhecimento sobre o relógio biológico de plantas e tentar aplicar isso na agricultura. E a gente espera que nos próximos anos a gente tenha impactos cada vez maiores que possam ser até serem vistos por vocês, consumidores de alimentos. Então, esse projeto ele foi financiado pela FAPESP, no projeto BioEM, pelo Instituto Serra Pilheira, tá? E ele é fruto de um trabalho enorme de diversos estudantes. Né? Então, aqui a gente tem vários dos meus estudantes. Os experimentos de cana-de-açúcar que eu mostrei são principalmente do doutorado da Luísa Dantas, tá? Mas também tem a Mayra, que trabalhou bastante nesse trabalho, e a gente tem colaboradores dentro da USP, como a professora Glaucia Souza, fora da USP, como a professora Monalisa Sampaio, da UFSCar, e até fora do Brasil, como a professora Camila Caldana, que é do Max Planck, lá da Alemanha. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem colocar perguntas no comentário do YouTube que eu vou tentar responder quando eu puder, tá bom? Então, até mais.